Olá, meu nome é Valdenberg da Costa Moura, faço artes visuais na Uninter, no Polo de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Darei início agora ao meu estágio supervisionado do ensino médio, EJA e projetos, com o tema O Pontilhismo, a arte da ilusão. Irei abordar a história dessa técnica da pintura, que é a saída do movimento impressionista. Essa técnica foi criada na França, com grandes impulsos do Georges Seurat e Paul Signac, como também o pontilhismo no Brasil. Na música, veremos algumas obras, exposições e até onde alcança o pontilhismo no mundo da arte. Vamos dar início à nossa aula. O pontilhismo é uma técnica de pintura saída do movimento impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela justaposição, uma mistura óptica nos olhos do observador. Essa técnica baseia na lei das cores complementares, avanço científico impulsionado no século XIX pelo químico Michel Cherel. Trata-se de uma consequência extrema dos supostos ensinamentos dos impressionistas, segundo os quais as cores deveriam ser justapostas e não entremescladas, deixando à retina a tarefa de reconstruir o tom desejado pelo pintor, contribuindo às diversas impressões registradas. A técnica de utilização de pontos coloridos justapostos também pode ser considerado o culminado desprezo dos impressionistas pela linha, uma vez que esta é somente uma abstração do homem para representar a natureza. Esta técnica foi criada na França, com o grande impulso de Georges Seurat e Paul Signac, em meados do século XIX. A denominação do movimento como pontilhismo só foi designada ao estilo na década de 1880, a fim de ridicularizar e rebaixar o trabalho desses artistas. Outros movimentos também usaram técnicas parecidas como o neo-impressionismo, mas com pinceladas mais largas. O pontilhismo é uma técnica análoga. As quatro cores usadas em algumas impressões são ciano, azul, magenta, vermelho, yellow, amarelo e key, preto. Assim, os tons pontilhistas geralmente parecem mais claros do que quando se misturam as cores. Isto pode ser explicado por manter espaços brancos entre os pontos coloridos. Normalmente, essa obra são feitas com tintas a óleo por conta da espessura e não a tendência de escorrer pela tela. Essa técnica de pintura é bastante diferenciada, porque os pintores fazem suas artes não com largas pinceladas, mas com pequenos pontos de cores lado a lado, muito próximo, sem mesclar as cores, como eu havia dito anteriormente. Pode-se ainda diferenciar o pontilhismo com a arte de pintar de pontos coloridos justapostos. O ponto é que não se percebe os espaços em branco, e bem organizado se constrói todo o conjunto. E dessa maneira, os pintores franceses criam e recriam um efeito óptico nos olhos dos espectadores. Esse efeito é produzido justamente pela proximidade dos pontos coloridos construindo a imagem. Esse toque diferencial do modo de pintar dos artistas pontilhistas eram ainda conhecido por outros termos. Eram eles divisionismo, cromoluminismo, putzinismo,
neoimpressionismo e pintura de pontos. E as impressões tinham características diferenciadas, uma vez que a decomposição das cores e preferências por cores luminosas criam diversas dimensões e efeitos de profundidade. Trata-se de preferência, além das cores luminosas, os pintores franceses gostavam de fazer suas produções artísticas, né? E outras questões importantes sobre a técnica é a tematização das obras artísticas, pois os pintores valorizavam os temas ligados à natureza. Também conhecido por divisionismo, cromoluminarismo, o neoimpressionismo e pintura de pontos, o pontilhismo partia do princípio total do desprezo de linhas como forma de limitação da natureza retratada. Os artistas que utilizavam essa técnica davam maior importância ao uso matemático das cores dispostas na obra em justaposição e não através de mesclagens. Ao contrário da técnica clássica da pintura, com o pontilhismo não há a mistura de cores primárias para criar novas tonalidades e nem o uso de linhas para formar o traço do desenho. Vale lembrar que os impressionistas diziam que a linha era apenas uma convenção do homem para retratar a natureza, e não costumavam usá-las em suas obras. Apesar do termo ter sido criado com o intuito de ridicularizar os impressionistas que utilizavam a técnica, hoje em dia o pontilhismo já perdeu essa conotação. Outros termos usados são neoimpressionismo e divisionismo, embora estes últimos estejam focados mais na teoria das cores, enquanto o pontilhismo se concentra na forma como se aplica a cor com o pincel. No Brasil, entre alguns dos artistas que se destacam pelo uso da técnica do pontilhismo em seus trabalhos, principalmente durante o período da Primeira República, de 1889 a 1930, estão Belmiro de Almeida, Eliseu Visconti, Rodolphe Champembela, Gustave Bichot e Arthur Timóteo da Costa. E da década de 1950, o movimento do pop art resgatou a técnica do pontilhismo, sendo esta aplicada em diversos trabalhos de Andy Hall e Roy Lichtenstein. Principalmente, este último, no entanto, aplicou uma subtécnica do pontilhismo, que batizou de Pontos Bandei. Pontos Bandei, o nome é uma homenagem a Benjamin Day, um ilustrador e gráfico norte-americano. A influência das técnicas pontilhistas atravessou o Oceano Atlântico e contagiou os pintores do Brasil. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado em 14 de julho de 1909 e 3 anos depois, em 1912. A prefeitura da cidade abriu edital público para realizar a decoração do foyer do local. E é justamente no foyer do famoso Teatro Municipal Carioca o exemplo máximo da pintura do pontilhismo aqui no Brasil. Na época, concorreram na disputa para decorar o foyer os pintores Rodolfo Amoeda e Eliseu Visconti. Este foi o principal da pintura impressionista no Brasil, brasileira. Visconti apresentou um projeto artístico a óleo e foi o vencedor do concurso em razão da harmonia do conjunto. Depois de liberada as obras pelo órgão público municipal, o pintor aplicou uma técnica que versou entre as mesclas das cores roxos, azul, rosas e avermelhados leves. O imenso painel central do foyer foi um toque diferencial de Eliseu Visconti. Os painéis laterais menores, com medidas de 6 metros por 4, representam a arte lírica, inspiração da música, o drama.
inspiração também do poeta. O pontilhismo é uma técnica de pintura revolucionária iniciada por Georges Seurat e Paul Signac em Paris, como eu havia mencionado anteriormente, em meados dos anos de 1880. Apesar de ser originária do impressionismo, ela consistia numa espécie de reação contra esse movimento, baseando nas respostas subjetivas dos artistas na produção dos quadros. O pontilhismo, em constante, se baseou numa abordagem muito mais científica. Outros artistas famosos que brevemente fizeram os trabalhos no estilo pontilhismo foram Van Gogh, no início de suas carreiras, Picasso, Mondrian e Kandinsky. O pontilhismo envolveu a aplicação de tinta em pontos cuidadosamente colocados de cor pura e não misturada. De acordo com Seurat e Signac, esses seriam misturados pelos olhos do espectador, para criar uma imagem mais impressionante do que qualquer outra feita depois das misturas das cores, convencionalmente em uma paleta. Esta obra mostra uma cena calma, junto a um rio, dos subsídios de Paris, figuras isoladas, com as suas roupas cuidadosamente empilhadas nas margens do rio, juntamente de árvores e edifícios de paredes de contornos alteros e ao rio, Sena, são apresentados de uma forma formal. O nome do movimento deriva de uma revisão do trabalho de Seurat pelo crítico de arte francês Félix Fénelon, que usou a expressão peinture au point, pintura por pontos. Paul mostra o lado enigmático e pouco convencional de Fénelon. Nesta pintura, o artista mistura a abstração e a figuração. O modelo está estático contra um fundo dinâmico, caleidoscópico e psicodélico. Seurat, na verdade, preferiu o rótulo de divisionismo, ou aliás, cromoluminismo, mas foi o pontilhismo que ficou marcado. Der Pointillismus war im Grunde gar keine Fortsetzung des Impressionismus, auch nicht eine mit anderen Mitteln, sondern eine Beendigung. Die Pointillisten schlagen die Impressionisten auf ihrem eigenen Gebiet. Sie malen dieselben Orte an der Küste der Normandie. In London malt Derain seine Bilder im Stil der Pointillisten, um damit zu zeigen, dasselbe Motiv kann so anders interpretiert werden, dass es mit der Natur nichts mehr zu tun hat. Mit einem neuen Thema, mit einem neuen Motiv hätte man vielleicht die neue Form dem Sujet zugeschlagen. Aber indem man das alte Motiv hernimmt, war völlig klar, dass die Revolution in der Form, in den Gestaltungsprinzipien stattfindet und nicht im Entdecken neuer Motivfelder. Schon das Ziel, die flüchtige Wirklichkeit spontan und unmittelbar vor dem Motiv im Freien abzumalen, hat der Pointillismus und insbesondere sein Erfinder Seurat abgelehnt. Er ist zurückgekehrt ins Atelier. Er konstruiert die Bildwirklichkeit, er setzt die Farben willkürlich und neu und er konstruiert die Gegenstände nach geometrischen Grundformen, die letzten Endes mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben.
Zugleich bringt dieser kleine, richtungslose Farbpunkt, der in seiner Reinheit gesetzt wird, eine eigene Stille in die Bilder, eine Zeitlosigkeit. Es wird dem Impressionismus gleichsam Dauer verliehen. Der Pointillismus war schlagartig erfolgreich. Er ist zwar abgelehnt worden von vielen als eine Malerei von jungen Chemikern, womit man seine wissenschaftliche Herkunft aus der Farbtheorie und Wahrnehmungspsychologie denunzieren wollte. Zugleich hat er aber unglaubliche Gefolgschaft gehabt in Paris, sogar unter den Impressionisten, etwa bei Pissarro und in Brüssel. Dort war eine Avantgarde-Gruppe Levin, die 20 genannt, um Reiselberge, Van de Velde, die gleichsam über Nacht diese neue Maltechnik und diese neuen Prinzipien aufgegriffen haben. Diese Ausstellung versucht an wirklich exemplarischen Hauptwerken zweierlei. Einmal die Geschichte des Pointillismus darzustellen mit den zwei Zentren Frankreich, Paris und Brüssel, weil dort der Impressionismus auch tatsächlich in seiner gesamten Tragweite verstanden wurde. Von der Maltechnik, dem Setzen des Punktes, der sich langsam zum Farbfleck, zum Farbstein, eine Mosaik entwickelt und schließlich eine Farblinie annimmt bei Van Gogh. Und auf der anderen Seite durch seine so Theorie gefestigte Überzeugung, dass die Farbe an sich eine Wirkung hat. Man entnimmt sie dem Farbkreis, man entnimmt sie der Palette, man entnimmt sie nicht der Wirklichkeit. Diese zwei Aspekte des Pointillismus verfolgen wir in der Geschichte zwischen 1885 und 1895. Das ist jenes Jahrzehnt, in dem der Pointillismus auch wirklich als Avantgarde verstanden werden kann. Dann beginnt bereits die Migration des Punktes, dann beginnt bereits seine Transformation in die Moderne hinein. Denn eine Bewegung des Fauvismus, die wir hier darlegen, eine Entwicklung Van Goghs Malerei zur lichten Helligkeit, die er in Arles und in Auvers und in Saint-Rémy gefunden hat, ist ohne den Pointillismus ebenso wenig zu denken wie dann die großen Bewegungen der Moderne. Der Futurismus, die Stylekunst mit Mondrian und Picasso. Er rezipiert ihn sowohl in seiner vorkubistischen wie in seiner kubistischen Zeit. Und schließlich macht er ein Bild, mit dem er letzten Endes deklariert, die Befreiung des Künstlers vom Zwang, nur einen Stil zu haben. 1917 malt er ein Hauptwerk der französischen Barockmalerei des 17. Jahrhunderts nach, im Stil Seuras. Und sagt damit, ich kann kubistisch malen, zur selben Zeit ein Klassizist sein, der in Rom geworden ist, und zur selben Zeit ein pointillistisches Bild malen. Der Künstler ist frei, er kennt keine Zwänge mehr, die Kunst ist autonom und unabhängig geworden. Damit tritt Seurat 1885 auf, damit befreit sich 30, 40 Jahre später Picasso von allen Zwängen, die bis dahin die Kunst eingeengt haben. Do pontilhismo ao flauvismo, como sua combinação de cores estridentes, o pontilhismo foi uma clara influência no flauvismo, entre outros movimentos. Lux, Clomet et Volupte, que é luxo, calma e voluptuosidade, de Henri Matisse, é frequentemente citado como uma obra importante de transição entre os dois. O flauvismo é uma corrente artística do início do século XX, aliado à pintura, tendo como características as máximas expressões pictóricas, onde as cores são utilizadas como intensidade, além de outros, como a simplificação das formas, o estudo das cores. Os estilos eram leves e não tinha intenção crítica relevante, apenas emoções e alegrias de viver. Essa pintura é um trabalho dinâmico e vibrante, criado no início de sua carreira como pintor.
Ele apresenta uma evolução do estilo neo-impressionismo misturado com um novo significado conceitual baseado em fantasia e lazer, que não havia sido visto em trabalhos anteriores. Existem muitos artistas hoje que experimentam o pontilhismo. Eles usam os pontos em várias formas e para uma gama tão diferente de propósitos que é difícil mencionar apenas alguns deles, já que todos eles fazem peças de arte impressionantes baseadas apenas em pontos. Sandro Freitas, Pablo Jurado Ruiz, Felipe Kalberg são exemplos de artistas influenciados pela técnica pontilhista. Philip Kalberg também é movido por pontos. E embora sua expressão seja muito diferente da origem a ser descrita como pontilhismo, a influência é certamente detectável. Inspirado pela arte pontilhada, ele usou paus pontilhados para criar retratos de celebridades, como Johnny Depp, Lady Gaga e Jack O. Mas quem é o primeiro artista contemporâneo que vem na sua mente quando dizemos pontos coloridos? Damien Hirst, certo? Tome cuidado. Damien Hirst tem uma série de pinturas pontilhadas, mas isso não é exatamente o que o pontilhismo é essencialmente. O artista do pontilhismo pinta sua tela ponto por ponto para criar sua imagem maior, com o objetivo de alcançar tons de cores usando nuances puras de pontos. Quando o espectador se distancia da pintura, ele pode ver claramente a cena real de tons, conforme concebido pelo autor. A respeito, as pinturas de Hirst permanecem o que são, apenas pontos. Música pontilhista é uma sequência de sons dispersos, separados por curtos intervalos de tempo, que eliminam qualquer possibilidade de se estabelecer relações tonais entre as notas apresentadas, conferindo à obra um caráter segmentado ou pontilhado. Esse estilo de composição é inserido no período do vanguardismo. Anton Weber foi o compositor que mais desenvolveu esse estilo de composição, aplicando em suas obras os ideais aprendidos com seu antecessor e mestre Arnold Schoenberg, como antonista e dodecafonista. Kaiser Schoenberg também foi um importante músico no gênero.
pontinho em pontinho, um artesão cria uma peça de artesanato espetacular. É fascinante quantas peças lindas se pode criar, usando apenas tintas e fazendo pontinhos. É quase como bordar, só que usando tintas. Apenas através desses pontos podemos definir cores, sombras, luz, profundidades, etc. É um estilo de pintura diferenciado, onde apenas através do efeito visual e pela proximidade dos pontos, as cores se tornam perceptíveis. Ao olhar uma obra de pontilhismo a certa distância. Ao olhar uma obra de pontilhismo a certa distância, os pontos desaparecem, produzindo assim um efeito visual onde outras cores são percebidas. Isso se torna interessante a partir do momento que percebemos que no pontilhismo não é o artista que faz a mistura das tintas com suas pinceladas, mas sim o olhar do observador. Aí está a grande diferença da arte da pintura com o pontilhismo, os fascinantes da técnica de pintura em pontinhos. É que você pode fazer em qualquer objeto e você pode aproveitar para fazer decorações com garrafas de vidros para reaproveitá-las. Dentre outras coisas, podemos compará-lo com as telas de televisores e computadores, que a partir de pequenos pontos das cores primárias verde, azul e vermelho, que se misturam e formam inúmeras outras cores. O pontilhismo exige conceitos básicos de desenho, perfeccionistas e, antes de tudo, paciência. A pressa é a principal inimiga do pontilhismo e a pintura sempre tem mandalas. A arte do pontilhar, o pontilhismo, torna-se sua mente mais lenta, enquanto você se concentra em cada ponto. Quando sua mente diminui, sua criatividade pode ocupar um lugar central. A pintura de mandalas em pontilhismo tem benefícios meditativos, muito parecidos com a coloração de mandalas para adultos. Além desses adicionais também, você usa sua própria criatividade, aumenta o foco interno, autocalmante e calmante, é altamente viciante e a capacidade de reduzir ansiedade e depressão. Você pode ver, fazer pintura em pontilhismo é muito fácil. Existem ferramentas específicas, mas se você não tem, pode usar vários objetos do cotidiano, como canetas, grafites, pontas de palito, alfinetes com bolinhas, grampo, cabo de pincel e por aí vai.
A técnica de mandala em pontilhismo é uma arte que trabalha com a criatividade das pessoas. Segundo a filosofia de Jung, mandala significa um círculo mágico pela unidade total do eu. Apesar de muitas pessoas não saberem desse significado dentro da psicologia, todos conhecem mandalas e provavelmente acham símbolos bonitos. É comum que as pessoas tentem desenhá-las ou pintá-las. O objetivo de construir imagem a partir dos desenhos que se formam e conquistam um belo jogo de cores. É uma técnica de pintura que une pontos sem sobrepor e de forma que não se perceba os espaços em brancos. Como vemos, os artistas de hoje, eles usam os pontilhismos, no caso são pontinhos, que não são sobrepostos um ao outro, mas ao lado um do outro. E aquilo forma uma obra de arte maravilhosa do observador, do artista para o observador. O pontilhismo de hoje não só encontramos em telas, em madeira, encontramos também em esculturas, que é uma obra maravilhosa de se apreciar. Lo primero será pintar el lienzo completamente de negro. Esto no es obligatorio, es una cuestión de gustos personales. A mí me parece un acierto porque sobre un fondo negro los colores resaltan más y se ven mejor que sobre un fondo blanco. Pero tú puedes hacer lo que quieras, dejarlo en blanco, pintarlo de negro o de cualquier color que te guste. Pero si me permites el consejo, te recomiendo que sea un color oscuro. Primero los bordes. Y después la superficie principal. Empezaremos de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha si eres zurdo, y siempre siguiendo una misma dirección. ¿Para qué? Pues al igual que hacemos para escribir o dibujar, para no arrastrar la mano y estropear el trabajo que ya tenemos hecho. Aplica generosamente. Si lo haces bien, con una sola capa será más que suficiente. Una vez terminado, esperamos unos minutos a que se seque. El segundo paso será hacer una estructura, unos ejes que nos ayudarán a mantener la simetría mientras avanzamos. Con ayuda de la regla, trazamos las diagonales para hallar el centro. Como este va a ser un diseño sencillo, no necesitamos una estructura muy elaborada, pero si queremos hacer algo mucho más complicado, deberemos planificarlo mejor y trazar una estructura más compleja. Después haremos una marca justo en la mitad de cada lado. Como en este caso el lienzo mide 30 por 30 centímetros, la haremos a 15 centímetros. Marcas que después uniremos trazando las medianas y la estructura estará lista. Ahora sí, comenzamos. Los mandalas son composiciones cromáticas que se expanden a partir de un punto central manteniendo la simetría. Así que para empezar voy a hacer un círculo central de tamaño medio con la ayuda de un viejo tapón de rotulador. Impregnamos los bordes de pintura y presionamos con mucho cuidado. ¡Listo! ¿Has visto qué fácil? Ya está, has empezado. A partir de ahora, fuera miedos, simplemente deja volar tu imaginación. Eso sí, asegúrate de empezar con buen pie y colocarlo justo en el centro. Pon atención porque esta parte es crucial. Si no lo hacemos bien, nuestro mandala quedará descolocado y asimétrico y pronto nos quedaremos sin espacio. Cuando pinto mandalas utilizo esta herramienta. Es una aguja para hacer crochet. Tengo de diferentes diámetros y son perfectas para esto, porque tienen la base circular y plana y crean unos círculos casi perfectos. Solo tienes que ir alternándolas mientras usas los colores que más te gustan. En este caso voy a empezar con el blanco, haciendo un círculo sobre cada uno de los ejes y manteniendo siempre la misma distancia con respecto al centro. Ahora estoy haciendo entre los puntos anteriores unos más pequeños del mismo color. Recuerda, mantén la simetría. Vamos con otra fila, manteniendo el mismo patrón. Ya está, es así de fácil. Una tarea repetitiva y de lo más relajante. Enseguida le cogerás el truco y solo tienes que alternar tamaños y colores. Vamos con otra más. Esta vez
de azul claro. Como ves, de momento me voy moviendo entre los colores fríos. Ahora uno en el centro para hacer más compleja la composición. Tú eliges, haz lo que te apetezca. Voy a hacer dos pequeños puntos blancos más justo debajo de los azules. Al introducir el azul turquesa, nuestra composición comienza a tomar forma. Un poco más de azul claro. Y ahora verde. ¿Ves? Estamos creando poco a poco una armonía. Pero demos el salto a los colores cálidos para crear también contraste. Mira, ahora vamos a hacer algo diferente, lo que yo llamo pétalos. Hacemos sobre un círculo grande uno pequeño, seguido de una hilera de puntos que irán disminuyendo de tamaño gradualmente. Y repetimos el proceso sobre sus iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Esto ya pinta bien, pero antes de seguir avanzando vamos a hacer un punto blanco dentro de los azules, uno amarillo dentro de los verdes y uno azul dentro de los naranjas. Así los colores se fundirán mejor visualmente y harán más atractiva la composición. Seguimos con la gama cálida haciendo ya unos círculos de buen tamaño. Jugar con los tamaños es importante porque le dan interés y te permiten crear zonas con mucho detalle. Por eso rodeamos los círculos naranjas anteriores con puntos más pequeños de color amarillo muy claro. Como te digo, totalmente a tu gusto. Yo estoy usando estos colores, pero tú puedes utilizar otros completamente diferentes. Seguimos avanzando poco a poco, punto a punto. Esta vez de naranja claro. Misma fórmula. Y antes de abandonar definitivamente los colores fríos, una última vuelta de puntos verde esmeralda. Un inciso. Como te he dicho antes, yo utilizo este tipo de agujas, pero tú no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué gastarte dinero en herramientas si no quieres. Basta con utilizar cualquier objeto de base circular que te permita hacer puntos bien definidos. Pueden ser palillos, tapes de rotuladores o bolis viejos, la parte de atrás de un lápiz o un pincel. Usa tu imaginación. Ya casi lo tenemos, nos estamos acercando al final. Lo único que tenemos que hacer es repetir esta fórmula las veces que queramos. Es una técnica muy simple, pero puede ayudarte a perder el miedo, a mezclar colores, a mancharte, es decir, a pintar, porque en muy poco tiempo conseguirás obtener muy buenos resultados y crear composiciones de lo más vistosas. Y eso te ayudará a motivarte. Tómatelo con calma y disfruta del proceso. Recuerda, estás viendo imágenes a cámara rápida. El proceso real es mucho más lento. Sé paciente. Y ahora, para terminar, algunos tonos fríos más para rematar la composición. Concretamente, voy a crear un degradado con tonos azules y voy a aplicar una capa final de verde. Primero el clásico verde pistacho, con más puntos dentro de verde hierba. Y con esto ya está. Nuestro mandala está terminado. Com materiais monocromáticos, as áreas tonais podem ser obtidas com a combinação de pontos ou pequenos traços de tamanho e distâncias variáveis, alternando o tamanho dos pontos, a pressão do lápis ou a distância entre eles. Consegue-se criar uma gama tonal completa. Os pontilhados não devem ser aplicados de maneira mecânica. A densa trama de pequenos pontos, aplicados às vezes em 2 ou 3 camadas sobrepostas, nunca deve ser o aspecto de aplicação uniforme.
Museu de Orsay é um museu da cidade de Paris, na França, situado na margem esquerda do rio Sena. As coleções do museu apresentam principalmente pinturas, esculturas e arte ocidental do período compreendido entre 1848 e 1914. Entre outras, estão ali presentes as obras de Van Gogh, Paul Signac, Cézanne, Degas. Existem também exposições temporárias que ocorrem paralelamente à exposição permanente. Hoje conserva no edifício mais de 150 mil pinturas, esculturas, desenhos, modelos arquitetônicos, imagens, fotografias. Georges Pierre Seurat foi um pintor e pioneiro do movimento pontilhista, também chamado de divisionismo. A personalidade artística de Seurat era contraposta por qualidade supostamente oposta e incompatíveis. De um lado, a sua sensibilidade extrema e delicada. Do outro, uma paixão pela abstração lógica e uma precisão matemática da mente. O seu maior trabalho, Uma Tarde de Domingo, da ilha de Granget, de 1884 a 1886, alterou a direção da arte moderna ao iniciar o neo-impressionismo e é um dos ícones da pintura do século XIX. Seurat nasceu em Paris em 1859. O seu pai, Antônio Christophe Seurat, nascido em Champagne, era um funcionário público que enriquecera explorando propriedades. E a mãe, Ernestine Favre, era de Paris. Georges era o filho caçula da família e tinha um irmão, Émile Auguste, e uma irmã, Marie Bethe. O pai vivia em Le Racine, um bairro do subúrbio da cidade, e visitava a esposa e filhos uma vez por semana. Seurat começou a estudar arte na Escola Municipal de Escultura e Desenho, que era comandada pelo escultor Justin Lequier. Em 1878, ele ingressou na Escola Superior de Belas Artes de Paris, onde foi aluno do retratista Henri Lemaire. Lá, seguiu a formação acadêmica clássica, desenhando a pintura de esculturas antigas e copiando rascunhos de mestres antigos. A educação formal de Seurat acabou em novembro de 1879, quando ele abandonou a Escola de Belas Artes para um ano de serviço militar. Depois do período da Academia Militar de Brest, ele retornou a Paris, onde dividiu um estúdio com um amigo, Armand Jean. Durante os próximos 2 anos, ele tentou dominar a técnica do desenho monocromático, um desenho de Armand Jean feito com giz Conté, feito de grafite e carvão misturado com cera. Foi o seu primeiro trabalho a ser incluído em uma exibição durante o Salão de 1883. Na época, ele também se dedicou a aprofundar o estudo das obras do francês Eugène Delacroix, especialmente no que diz respeito ao uso das cores em seu trabalho. Georges Seurat compartilhou o objetivo de Cézanne de transformar o impressionismo em algo sólido e durável. Sua carreira foi tão breve, a de Masaccio, e o que ele realizou foi igualmente impressionante. O artista dedicou seus esforços a poucos quadros de grandes dimensões, para os quais fez uma infindável série de estudos preliminares. Esse método reflete a sua crença de que a arte deve basear-se em um sistema. Estudo recente sugere que o neoimpressionismo de Seurat e de Paul Signac foi influenciado por técnicas de mosaico aplicadas à pintura com base nos escritos de John Ruskin. Paul Signac nasceu no dia 11 de novembro de 1863, filho de uma família de classe média que se mudou durante sua infância para a área de Montmartre da cidade, local de um ambiente artístico próspero. A mudança teve um impacto tremendo no engajamento do jovem Signac com as artes visuais e, de forma mais geral,
com a cultura de vanguarda da época. Inicialmente, o jovem Signac, então com 18 anos, inicia seus estudos em arquitetura antes de se dedicar à pintura. O impressionismo, movimento da inovação artística da época, e as obras dos principais artistas como Claude Monet, Edouard Manet e Edgar Degas, claramente tiveram um impacto no artista em desenvolvimento. Incentivado por seus pais, muito liberais, ele compareceu às exposições e absorveu a estética desse movimento. Em 1880, seu pai, Jules, veio a falecer de tuberculose. Com isso, sua mãe decidiu vender o negócio da família e mudar para o novo subúrbio parisiniense de Aris-Neres. Insatisfeito com o novo local, Signac, apesar de ser um bom aluno, deixou a escola e voltou para Montmartre, onde alugou um quarto e dividiu seu tempo entre Asnieres e Paris. Em 1881, Montmartre estabeleceu conexão com artistas, escritores, músicos e outros agentes culturais e agitadores através da vida noturna de Paris e canais mais especializados, como o círculo literário de vanguarda que o levaram a se associar com pessoas criativas, já que ele próprio era um escritor com algum talento. Em 1882, escreveu algumas peças satíricas sobre seu ídolo. Segundo seu estilo, trata-se do escritor francês Émile Zola. Também em 1882, inscreveu-se na Escola de Artes Decorativas. Signac, filho de um único de comerciante, de estofador, pode ser considerado um pintor autodidata. Ainda em 1884, Signac ajudou na fundação do Salão dos Independentes, uma exposição anual para artistas insatisfeitos com o Salão Oficial de Paris. Foi nesse período que ele conheceu e fez amizade com Georges Seurat. Junto, eles romperiam com o grupo de impressionistas e desenvolveria o estilo de pintura conhecido como pontilhismo ou divisionismo, uma técnica em que a tinta é aplicada em pequenos pontos individuais ou traços que se misturam oticamente quando vistos à distância, que acabaria por se tornar parte da base do neo-impressionismo. O método era muito mais exato e metódico do que intuitivo, mas mesmo assim, Signac exibiu seus trabalhos em várias outras exposições do Salão dos Independentes, ao lado dos impressionistas. Em outubro de 1885, Seurat começou a refinar o método de mistura óptica, colocando pequenos pontos de pigmentos puro, lado a lado, diretamente na superfície da tela. O ponto de vista ideal fica a uma pequena distância da imagem. Seurat já havia começado a fazer sua famosa pintura, Uma Tarde de Domingo na Ilha de La Grande Jet, mas depois de que ele e Signac estabeleceram seu estilo neo-impressionista, ele retrabalhou a tela grande extensivamente para utilizar a nova abordagem. Em dezembro de 1885, Signac e Seurat foram convidados a expor seus trabalhos na 8ª e última exposição impressionista, todos feitos nesse novo estilo, embora houvesse objeção à sua inclusão por Eugène Manet, irmão de Edouard Manet. Apesar dessa resistência, os dois exibiram seus trabalhos para uma resposta crítica positiva. Nesse mesmo período, eles haviam cimentado não apenas uma relação de trabalho bem-sucedida, mas também uma amizade próxima. Em 1888, mergulha no anarquismo. Junto com sua devoção ao desenvolvimento da pintura, Signac também tinha uma mentalidade bastante política. Muitos estudiosos interpretaram referências pendentes às suas próprias ideologias políticas em seu trabalho, principalmente após seu endosso público ao anarquismo. Em 1891, com o falecimento de Seurat, encerrou assim o envolvimento
que quase de uma década entre os dois artistas. Porém, Signac continua a pintar no estilo neo-impressionista. Suas pinceladas tornou-se mais soltas e mais expressivas e coloridas. Paul Signac, junto com outros pintores, como Camille Pissarro, fazia doações regulares ao jornal Os Novos Tempos, uma publicação pró-anarquista e comunista. Em 1893, porém, ousadamente, ele intitulou um trabalho Novo Tempo da Anarquia, mas, como as autoridades estavam começando a perseguir os seguidores do movimento, alterou para Novo Tempo da Harmonia. Em novembro de 1892, Signac casou-se com sua companheira de longa data, Bette Rolles, em Montmartre. Camille Pissarro e sua esposa, Julie Névolet, foram testemunhas do casamento. No início do século XX, ele ainda estava pintando muito, seja aquarelas, pinturas a óleo ou desenhos. O ritmo de sua produção artística não parou à medida em que ele envelhecia. Em 1902, ele expôs mais de 100 aquarelas na Galeria de Siegfried Bing, em Paris, e em 1915 mudou-se para Antibes, onde foi nomeado pintor oficial naval do local. Para Signac, viver era pintar e pintar era viver. Eliseu Visconti, apesar de ter nascido na Itália, Eliseu Visconti ficou conhecido por ser um dos artistas brasileiros mais importantes da pintura impressionista do Brasil. O italiano chegou com apenas 7 anos à terra tupiniquins. Assim, ingressou na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro e logo teve bastante contato com o rigor formal da academia. No entanto, isso não durou muito tempo, já que ele e outros artistas se opuseram às normas da instituição e então fundaram o Atelier Livre. Logo, a academia adotou as reformas e passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. E assim, o artista ítalo-brasileiro voltou a frequentá-la. Nesse período, ele recebeu um prêmio de um concurso e viajou. Logo em seguida, para a França, lá se interessou pela Art Nouveau e depois descobriu o impressionismo, sendo bastante influenciado por essa corrente. Anos depois, retornou ao Brasil e realizou sua primeira exposição individual. O trabalho do artista ficou bastante marcado pela beleza decorativa e pelo design impecável. Nesse período, suas obras do pontilhismo se destacaram, como é o caso de algumas pinturas feitas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Assim, Eliseu Visconti ficou conhecido como um dos principais artistas do pontilhismo brasileiro. Belmiro de Almeida, o mineiro Belmiro de Almeida apresentou talento artístico desde cedo, marcado pela habilidade natural de desenhar e pintar. Com uma trajetória bastante apreciada com as dos artistas brasileiros do pontilhismo, Belmiro de Almeida também estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e ganhou prêmios por apresentar um trabalho único. Transitando entre a França e o Rio de Janeiro, o artista se destacou principalmente ao produzir caricaturas. Assim como teve sucesso ao criar esculturas.
Em relação à sua pintura, o seu trabalho também recebeu influência da proposta pontilhista. Gutmann Bicho. O carioca Gutmann Bicho também frequentou a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Logo conquistou prêmios e medalhas e viajou para a Europa, e assim se fixou na França. Em seguida, o artista, que tinha profundo conhecimento sobre a arte do retrato, se tornou icônico nesse estilo. Vale destacar também que seu trabalho ficou conhecido por apresentar com frequência e temática da natureza morta. Assim, algumas de suas pinturas também foram influenciadas pela técnica pontilhista. Rodolphe Chamberlain. O carioca Rodolphe Chamberlain, assim como seus outros colegas do período da Primeira República, também estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Bastante conhecido por suas habilidades de criar figuras e caricaturas, Rodolphe Chamberlain também atuou como sucesso na pintura decorativa. Assim, elaborou pinturas de cair o queixo em diversas obras pelo Rio de Janeiro, como o Palácio de Tiradentes. Viajando e curioso, o artista inclinou em algumas de suas obras a técnica do pontilhismo.